E tá errado, tá? Mas é porque sabe que não vai dar nada. Sabe que não vai adiantar. Mas sabe que não vai dar nada ou porque não quer se incomodar e não quer comprar briga com o grande poder? Eu acho que tem que comprar briga. Não, mas hoje mesmo sabendo que não vai dar. Tu tem que marcar a posição. Que oposição. Hoje até é mais fácil para ele a briga, porque ele é oposição. Então compra briga, pô. Marca a posição. Tem que comprar briga. Tem que comprar briga. Defende, convoca uma coletiva. Diz que é uma barbaridade. Ah, não vai dar nada. Mesmo que não dê nada, tem que se posicionar. É isso aí. Tem que se posicionar. Ó, não dá para brincar com a Federação Gaúcha lá, porque, pô, lá os caras têm força política e tal. Agora, se a gente aceitar tudo que acontece no tribunal, no STJD... Hoje na CBF o presidente Noveleto não tem essa força, não. Pelo contrário. Mas olha aqui, ó, eu acho que a imprensa ela tem uma parcela de culpa, eu vejo assim, ó, eu vou usar a figura do Paulo Schmidt. Paulo Schmidt fez algo que eu considerei importante no futebol, que foi o uso da imagem para tentar denunciar um clube e depois julgamento para uma punição. Só que nós acabamos transformando o Paulo Schmidt em uma personalidade. Então, todo ano... É um grande pavão, né? Em toda rodada tinha um rolo e o Paulo Schmidt abraçava, ia denunciar, papapá. É um teatro esse STJD, né? É, mas claro que é. É um teatro. E acho que a transmissão da imprensa, ela acaba badalando quem não merece. Não, porque é o momento de estrelato desses caras aí. É muito julgamento midiático. Aí os advogados vão lá, e aí com toda a verborragia, retórica, é transmitido, aquela coisa toda. E eles usam esse espaço também. É o show, exatamente. Peraí, aí o futebol fica em segundo plano, né, gente? E por falar em... O Corinthians tem essa briga fora de campo com o Internacional e uma dentro de campo com o Grêmio pelo Dudu, né, Chico? Isso. O Dudu que tá cedido por empréstimo do Dinamo de Kiev da Ucrânia para o Grêmio até o final do ano, passe fixado em 6 milhões de euros, tem um interesse claro do Corinthians na sua contratação para o ano que vem. E eu acho até o seguinte, Meneghetti, eu sou fã desse jogador, embora eu sei que há contestações aqui pelo acabamento dele, porque ele não conclui, porque ele não faz gols, enfim. Olha só que legal, hein? Mas olha só, o amigo disse o seguinte, há contrariedade, porque ele não sabe chutar, não sabe cabecear, não sabe chutar. Não, eu disse que ele tem dificuldade de acabamento e que não conclui. Então, qual é a posição dele? Zagueiro, então, né? Zagueiro. Mas ele é um meio atacante. Ele é um meio atacante. Pelo amor de Deus, cara. Ribeiro, tu entendeu o que eu quis dizer, Ribeiro. E eu acho que essa opinião do Ribeiro, ela vai... ao encontro de boa parte da torcida do Grêmio, porque no último jogo ele saiu vaiado. Hoje eu recebi então, assim, alguns recados. Acho que ele não vai fazer falta para a torcida, para mim faria. O torcedor acho que não. Eu elogio o Dudu e acho que ele fez boas partidas com a camisa do Grêmio. Hoje um ouvinte da Rádio Bandeirantes disse o seguinte, para de falar isso, larga de mão, esse cara não pode jogar no Grêmio. E aí usou a tese do Ribeiro, não sabe chutar, tem dificuldade para concluir. O craque Neto estava comentando um jogo recente do Grêmio e ele disse o seguinte, quando foi informado do valor de 6 milhões de euros. E eles lá em São Paulo, né, acham um valor baratíssimo pelo que tem jogado o Dudu no Campeonato Brasileiro. O valor eu acho exagerado. Tá? 6 milhões para as condições do Grêmio, ou valeria para o Internacional também neste momento. Mas eu acho que é um jogador útil. Eu não acho ele um extra classe, um jogador excepcional. Bem longe disso. Mas acho sim que é um jogador útil. Eu também. Podemos fazer uma ponte, trazer o Neto aqui. E o Neto, trazemos o presidente Romildo Bolzan e o Neto contrata o Dudu. Empresta pro Grêmio. Tira do bolso dele. É uma barbada esse valor aí, cara. Mas para se ter uma ideia, Meneghetti, ele deu uma resposta melhor que o Fernandinho. Que nós todos aqui consideramos um bom jogador. Só que tem alguma coisa errada com o Fernandinho, tá? Tem alguma coisa errada. O jogador está tendo muito tempo em campo e não sei se é só treinamento. Mas talvez o Fernandinho... Me parece que não é só treinamento, não. Assim, eu colhi relatos de torcedores do São Paulo e do Atlético Mineiro. O que está acontecendo aqui no Grêmio com o Fernandinho não é surpresa para eles, não. Embora ele tenha tido uma boa fase no Atlético, tá bem? Mas embora ele tenha tido uma boa fase no Atlético, ele caiu muito antes de sair e no São Paulo também. Ele chegou bem e arrefeceu. Tá, mas o detalhe é o seguinte, ele começa bem o trabalho dele. Ele não conseguiu fazer isso no Grêmio. Isso é verdade. Mas por quê? Porque tinha um jogador da mesma característica aqui, que a meu ver está bem e que merece ser titular, que é o Dudu. Mas eu ainda acho o Fernandinho mais jogador. São Paulo goleou o Goiás ontem à noite, no complemento da rodada, 3-0. E desgarrou um pouco desse pelotão embolado ali, que o Inter e Atlético Mineiro, e deu uma subidinha para pelo menos botar um bafo na nuca do Cruzeiro. Mas difícil, né? 61 a 56 pontos. São 5 pontos aí em 7 jogos. Qual é o próximo jogo do São Paulo, sabe? Criciúma, né? Vamos ver aqui. O problema é o seguinte, o Cruzeiro oscilou demais, a gente viu a queda, é a 9ª campanha do segundo turno. Criciúma fora. Caiu muito no segundo turno o Cruzeiro. O problema é que todos os outros oscilaram também. Então essa vitória do São Paulo, ela não me empolga no
no que diz respeito a tirar o título do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não vai conseguir manter uma curva tão acima, mesmo com a oscilação do Cruzeiro, de que possa ser algo. Se perder um jogo só, encrespou. É que, na verdade, se perder um jogo, encrespou. Se existe alguma possibilidade de termos alguma emoção na disputa do título, é o São Paulo. A possibilidade existe. Porque você sabe muito bem que nossos times amados aqui estão no Não, mas eu vou te dizer, Ribeiro, eu confio mais no Atlético Mineiro do que no São Paulo. Se eu fosse, embora a distância ainda seja maior, mas eu confio mais na curva ascendente do Atlético do que do São Paulo. O Atlético Mineiro que joga com o Real Madrid. Eu estou emocionado e a perspectiva... Como é que é? O jogo do Atlético Mineiro é contra o Real Madrid. Curitiba. O Atlético Paranaense. Você acha o Real Madrid. A perspectiva... Olha, que emoções teremos para o Ruralito Nacional, cara. Que emoções. O troféu 7º lugar vai ser muito disputado. Agora, eu discordo do Chico. Eu acho que a pontuação do São Paulo, um tropeço agora, cresce pro campeonato, velho. Tem o Muricy Ramalho falando sobre essa distância aí de 5 pontos do Cruzeiro pro São Paulo. Vamos ver. A dificuldade nossa é bem maior. Então, continua ainda o Cruzeiro com vantagem, mas é uma vantagem que tem seus motivos, né? Ou seja, eles têm um time já que é formado há algum tempo. Nós, ao contrário, né? A gente vem formando esse time durante a competição, né? No futebol tudo pode acontecer, a gente não vai desistir, né? A briga vai estar muito grande também em termos de Libertadores. Então é isso, nós vamos brigar até o final e a gente tem que sempre olhar o primeiro para chegar próximo dele, né? Hoje a gente tem que dar com 2 vitórias abaixo deles, a gente está com 4 gols menos que eles, a gente melhorou muito, né? Então vamos brigar até o final, mas a gente sabe que é muito difícil. Ele até pode falar em G4, mas quando ele diz o número de vitórias que o separa do Cruzeiro, fala em saldo de gols, quer dizer que ele está contando até depois da vírgula. Sim. Ele está contando o que falta para encostar no... Critério. A alça de mira do Muricy é o Cruzeiro. O G4 é uma consequência. E o São Paulo vai para a Libertadores. Isso aí sim. Tem, só se desse uma catástrofe agora. Esse tá. Então, temos aí 2 vagas de Libertadores, para mim, confirmadas. Cruzeiro, São Paulo e acho que é do Atlético, aí eu tô com o Chico. O Atlético acho que vai confirmar. Ou seja... Mas ainda assim, teríamos 2 vagas, estou colocando que o Atlético está no bolo, para Atlético, Inter, Corinthians, Fluminense e Grêmio. Eu tô triste porque... eu acho que sobra uma para toda essa turma. Eu vou dizer assim, eu tô triste pela minha percepção, que é genial, eu sei, mas eu tô triste, cara. O Grenal vai valer muito. Tá aprendendo muito com o teu amigo Omar, o humorista. Tu tá andando com confete e serpentina no bolso, é um negócio impressionante. Nossa, é aquele cara que joga caminha assim. e fica jogando confete e serpentina. Mas se não fizer isso, quem vai fazer por mim, né, cara? Tem toda a razão. Isso tem toda a razão. Eu tô numa fase de estima elevada, cara. Deixa assim que é melhor. A noite tá forte, hein? Pá! Olha aqui, ó. O Grenal vai valer muito. Mas especialmente para o Grêmio tentar tirar a única esperança que o Inter tem de Libertadores. É isso que vale o Grenal. Não sei se o Grenal vai definir tudo isso. Não sei se vai decidir tudo isso. Olha, eu acho que a 37ª rodada, segundo o Ribeiro Neto, acaba o mundo. É só tragédia, cara. Que tragédia! É o Ruralito Nacional! Não, tu não tá vendo a possibilidade da classificação de da dupla Grenal no G4? O Inter tem possibilidade. Possibilidade. Infelizmente eu não vejo. 2 pontos, Chico, na frente do Grêmio. Por que o Inter tem possibilidade? São 2 pontos. O Grenal é na arena. Porque o desempenho do Grêmio não me mostra isso. Até porque os outros... Porque eu tô falando de vaga de G4, né? Tem Corinthians ali, tem Fluminense. É que eu acho assim, o Internacional, se ganhar o Grenal, tem grandes chances de permanecer no G4. Mas se o Grêmio ganhar, aí eu tô com o Ribeiro. Os 2 podem ficar de fora. Perfeito. Eu tô dizendo a possibilidade hoje mais de G4. Mais 6 rodadas ali no Grenal, né? Bem, essa possibilidade não de depois, G4. Mas são 7 no total, né? Eu só vejo pro Inter a possibilidade de G4 hoje. Pro Grêmio eu não vejo. Pro Cruzeiro tudo bem, agora pros outros não significa nada o que falta. Problema para todo mundo. O único que tem vantagem é o Cruzeiro, o resto é o Inter tem um Atlético, no Beira-Rio esse jogo, se não me engano, né? O que não é uma boa coisa, né? Porque o Internacional não está ganhando de ninguém, né? Dos grandes realmente não está. Roberta. Os recadinhos estão em relação ao Corinthians, que para variar não foi punido e irritou muitos torcedores. Muito. O David Ramos, é mais fácil o STJD punir a si mesmo do que o Corinthians. O Charles Amaro, e a Portuguesa, e o ABC, e o Novo Hamburgo, o Corinthians sempre favorecido, nada de anormal. O Fernando, isso nós já devíamos esperar, na verdade o Corinthians pode tudo, lamentável.
Central Band do Esporte, Gonçalo Luciano Lima. A lista dos 23 jogadores que disputam a bola de ouro da FIFA e da revista France Football foi divulgada, Meneghetti. O Neymar foi escolhido pela 4ª vez consecutiva para essa lista. É o único brasileiro. O Thiago Silva está fora, o Davi Luiz também. Os favoritos, evidentemente, o Messi e o Cristiano Ronaldo. A Alemanha domina essa lista. São 6 jogadores campeões do mundo. As 2 ausências que mais chamam a atenção, do uruguaio Luis Soares e também do francês Ribéry. Hoje à tarde, Brasil Urgente, e no comecinho da noite, final do dia, Band Cidade. Destaques agora com o Cláudio Andrade. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Uma ação criminosa aconteceu nesta manhã espetacular na região metropolitana. Após assaltarem uma lotérica no centro de Eldorado do Sul, com metralhadoras e fuzis, 5 assaltantes fugiram de carro, trocaram tiros com a Brigada Militar e se esconderam no mato na Ilha da Pintada. A ação parecia um roteiro de cinema e ocorreu por volta das 10 horas da manhã. Pouco antes das 11, 4 dos 5 assaltantes já haviam sido presos pela polícia. E agora, o 5º criminoso está sendo procurado. Os detalhes, então, 5 horas no Brasil Urgente dos Gaúchos e 10 para 7 tem o Band Cidade com a previsão completa do tempo e também tem Feira do Livro. Eu espero você. Meneghetti. Obrigado, Cláudio. Voltaremos em seguida com mais dos donos da bola aqui na Band. O Grêmio tem na sua tradição, né, a aposta em ídolos. No ano passado, Renato Portaluppi foi contratado e levou o time ao vice-campeonato brasileiro. Agora, em 2014, foi a vez de Luiz Felipe Scolari. Resta saber se Felipão irá repetir a campanha de Renato. O torcedor gremista se acostumou a ver ídolos na Casa Mata. Em 2013, Renato Portaluppi. Em 2014, Luiz Felipe Scolari. Os dois assumiram o time com o Campeonato Brasileiro em andamento e melhoraram o desempenho. No ano passado, Renato estreou na 6ª rodada. O Grêmio era o 8º colocado e terminou a competição com o vice-campeonato. Foram 33 jogos e um aproveitamento de 57%. Felipão comandou o tricolor em menos partidas. Foram 19 no Brasileirão. A estreia aconteceu no Grenal, na 14ª rodada. O Grêmio era o 11º colocado e estava a 7 pontos do G4. Agora está na 7ª posição, a apenas 2 do 4º colocado. O aproveitamento de Felipão é de 59%. Na mesma rodada, em 2013, Renato tinha 53 pontos e estava em 3º na tabela. Felipão e Renato têm aproveitamentos muito parecidos e a semelhança não para por aí. Os esquemas táticos que os dois treinadores colocaram em prática têm muito em comum. Os times foram armados com muitos cuidados defensivos. Renato escalava o Grêmio com 3 zagueiros e 3 volantes. Felipão usa um meio de campo parecido, também com 3 volantes. Felipão ainda tem 7 rodadas pela frente. São 7 oportunidades para fazer uma campanha melhor que a do ano passado. Eu vejo muitas semelhanças e uma apenas diferença entre os dois é que um é técnico de futebol e o outro não. Até de vez em quando. Um é profissional. Um é técnico. Carteira de trabalho do Felipão tá lá. Profissão, treinador de futebol. O Renato, de vez em quando ali... O Renato é um bom vivan, cara. Eu discordo. Embora eu O admita... Filipão é um treinador de futebol. O Renato é técnico. O do Grêmio é do Fluminense. Você me perdoem, vocês estão Ficou sendo 30 injustos. dias no Atlético Paranaense. Atenção, vai falar Aliás, o conseguiu a presidente... missão. Vocês estão Vai sendo falar o injustos. presidente da Associação dos Amigos de Renato Portaluppi. Eu sei que eu sou um defensor do Renato, porque eu sou um admirador do Renato, não apenas como jogador, mas também como técnico. Acho que ele fez bons trabalhos no Vasco, no Fluminense. Nas 2 passagens do Grêmio, teve boas passagens.